presidente do diretor-geral da Polícia Federal. Ele avisa: relatório do golpe é contundente e baseado em provas. Ele disse ainda que não há elementos para indiciar todos os citados na delação de Mauro Cid. Foi em entrevista ontem ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Vamos ver aí trechos, inclusive que roda aqui também na Rádio Jornal. Vamos ver o primeiro trecho em que ele fala sobre a contundência das provas. Em outro trecho da entrevista, Andrei Rodrigues disse que nem todos os delatados pelo tenente-coronel Mauro Cid foram indiciados, porque faltou o liame de prova. No caso concreto, está lá no relatório do inquérito policial, não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. Professor, o relato dele é de uma investigação técnica. Exato. Eu gostei de grupo light, né? Achei bacana. Então, você tem... Agora, eu acho que tem a seguinte questão, Amadeu. O diretor-geral da Polícia Federal está correto ao dizer que a Polícia Federal não julga. Ela investiga a solicitação de indiciamento de 40, né? E encaminha à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público. Então, ele é perfeito o esclarecimento que ele dá, que muitas vezes as pessoas não entendem. Perfeito o que eu disse o diretor-geral. Agora, segundo, a questão em relação ao senhor Mauro Cid causa estranheza. Essa última delação, ou suposta delação, não sei, essas 6 páginas divulgadas no último final de semana não param em pé, né? Ou seja, ele não apresenta uma prova, um documento, alguém que viu, uma gravação, qualquer coisa, né? Nada, a não ser o que ele diz. Ele pode dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, isso não tem nenhum valor jurídico. E tem um problema aí central, me parece, Amadeu, que você, ao fazer uma delação irresponsável, sem qualquer base, e ela ser divulgada, você desmoraliza o trabalho de investigação sério feito, por exemplo, como disse o diretor-geral da Polícia Federal, aquilo que tem provas efetivas. Quando você divulga algo ou espalha algo que era, inclusive, sigiloso, porque nem a defesa do ex-presidente da República teve acesso àquele documento. Isso é um problema. Eu não estou aqui para defender ou acusar ninguém, acho que nem eu nem nós, né? Mas você não pode ter um documento que a defesa não teve acesso e esse documento sigiloso a imprensa divulga, pode ser o Paulo, o Pedro, o José. Isso, juridicamente, não pode ser ruim para a democracia, porque você começa a criar uma confusão e ninguém sabe o que pode e o que não pode, o que é legal, o que é ilegal. Então, a questão, eu espero que tudo isso se resolva logo, garantindo o direito de todos, a defesa, que isso seja encaminhado. Finalmente, se o doutor Paulo Bonet resolva, olha, está boa a investigação, não, se investiga mais ou engaveta. São as 3 possibilidades. Encaminha ao Supremo a denúncia, pede mais investigações, segunda hipótese, e terceira, engaveta, que diz que não serve para nada, que está tudo ruim, que tudo foi mal feito. São as 3 hipóteses. Mas faça isso logo. Era para ser feito no ano inteiro passado, diz que era o ano eleitoral. Não há relação entre justiça e eleição, né? São coisas que correm de forma diferente. Não pode se misturar, porque uma faz mal à outra. Não é verdade? Então, eu espero que isso finalmente chegue ao STF, que é o fórum adequado nessa questão, e seja enfrentado. Porque, no fim, nós ficamos discutindo isso quanto tempo, quando as grandes questões do país não são discutidas. Ari, e tempo para a leitura, o procurador-geral e a equipe que ele montou teve, né? Já teve, já deu, ele tem que se manifestar, o professor tem razão, sem contar, professor, que existe um perigo muito grande, que eu já mencionei aqui uma vez, que é de o assunto saturar para a opinião pública e a gente começar a normalizar o que aconteceu e reduzir a gravidade, a impressão que a gente tem da gravidade do problema, porque o senso comum é o seguinte, Paulo Bonet não se manifesta, estica isso para
meados do ano para o final do ano, e a opinião pública começa a querer virar a página, como se fosse possível virar essa página da nossa história recente, que não é possível. A população começa a cobrar uma passada de pano, já que ela não aguenta mais de ouvir o assunto, e o assunto não tem um desfecho. Agora, essa entrevista do Andrei foi muito importante também, professor, e para usar uma expressão do professor que eu gosto muito, e por fim, para não me alongar muito, porque ainda muita gente acusa esse processo de ser politizado, ideologizado. Estão querendo impedir o Bolsonaro de disputar a presidência, estão querendo transformar o Bolsonaro em culpado de tudo que acontece nesse país. Não, a entrevista dele ficou bem clara. A gente tem que respeitar essa instituição, que tem tanta credibilidade, que a gente confia tanto, que é a Polícia Federal. Foi uma investigação técnica, apartidária. Não foi investigação da esquerda contra a direita, não. Marta. Até porque a gente não tem intervenções, pelo menos não temos informações, provas, indícios de que há alguma intervenção do governo dentro das investigações. Inclusive, eu vejo que o próprio presidente Lula tem se afastado de comentar a respeito disso. Eu acho que é o correto se afastar, distanciar de falar sobre essa investigação da Polícia Federal, porque, claro, dá munição para a oposição já usar o discurso que ela sempre usa. Então, é lógico que a Polícia Federal está investigando, está afirmando, o que é anunciado com provas, com base em provas, em indícios, né? São conversas, são ligações que foram ali investigadas. Prints, vídeos, áudios. Não tem nada que é fruto da imaginação de alguém, são provas e fatos. Tudo é baseado, de fato, na realidade, é o que eu vejo. A gente já teve acesso a milhares de informações a respeito disso. Agora, sobre vazamentos de informações sigilosas por jornalista A, por jornalista B, aí eu já acredito que ultrapassa qualquer limite, porque, como o professor falou, tumultua todo o processo e descredibiliza uma investigação que é super séria. Deixa para nós, França. Amadeu, politizada é essa visão de que a PF sofre de alguma interferência, de classificar a PF como se fosse uma instituição comunista, porque anteriormente se colocava a PF em um pedestal. Nas investigações envolvendo o atual presidente Lula, as investigações envolvendo esquemas de corrupção na Petrobras, em outros órgãos, mas quando a investigação da PF, uma investigação com provas robustas, chega àquele político de estimação desses que criticam, eles começam esse projeto de descredibilizar a instituição. A Polícia Federal segue firme, com a investigação muito bem balizada, o relatório é muito claro, Amadeu, e não tem nada de política, nada para prejudicar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É uma análise baseada em provas. Olha só, as ofertas de férias